Salmos 133. Amém? Salmo 133 diz o seguinte: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. É como o orvalho de Hebrom, que desce sobre os montes em Sião. Fala assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quem aqui não teve um momento na sua vida onde você sempre se recorria a uns salmos para poder se sentir melhor? Salmista Davi, seus escritos eram como cânticos, né? Na verdade, isso eram cânticos que podia naquele momento, como uma oração cantada, trazer sobre a vida dele uma convicção de que o Senhor era com ele. Então ele fala e ele recita vários textos na Bíblia, principalmente aqui quando a gente começa a ler no livro de Salmos, ele começa a dizer muitas coisas que hoje são cantadas também. E ele começa a falar assim: olha, sabe de uma coisa? É muito bom quando a gente começa o nosso momento de comunhão. É muito bom quando a gente vive o relacionamento. E ele começa a dizer: olha, é como o orvalho caindo sobre os montes. É como o óleo descendo da cabeça até a barba de Arão, tem a ver com uma descendência, tem a ver com uma promessa. E ele fecha esse capítulo dizendo assim: porque quando tem essa comunhão, ali Deus ordena a sua bênção. A palavra do Senhor diz também o seguinte, lá em Mateus, não precisa abrir não, se você quiser só anotar, 18, versículo 20, diz o seguinte: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando a gente pensa a respeito do momento, um domingo, quando a gente fala a respeito da Santa Ceia, é o momento de nós trazermos na nossa vida essa essência que tudo isso produz. Se tem uma coisa que é marcada, o crescimento do Evangelho, não são as boas palavras, não são os grandes milagres, mas é o servir e a comunhão. Porque a palavra do Senhor diz a respeito de um reino, mas de um reino que ele é movido por pessoas também. Porque ele diz a respeito de um reino que serve as pessoas, de alguém que se entrega, de alguém que se relaciona, de alguém que anda no meio das pessoas, porque foi assim marcado o Evangelho de Cristo. Em comunhão, no último momento, o momento mais importante da sua vida, o momento ali onde ele sabia que ele estava prestes a ser crucificado, o que Jesus optou em fazer? Ter comunhão. Então, comunhão é algo que cura a nossa vida. A igreja ela não existe e ela não se mantém para cumprir tarefas. A igreja não se mantém simplesmente para exercer alguma função eclesiástica, uma ordem, uma organização. Mas a igreja é um organismo vivo. O que faz diferença de estar na igreja, de estar em um ambiente como esse, é o relacionamento. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente aprende a desenvolver um relacionamento de comunhão, Deus ordena bênção sobre aquele lugar. Amém? Então, às vezes, as pessoas estão muito ligadas a instituições, a trabalho, a execução de alguma coisa, mas eles não conseguem desenvolver a comunhão. E o Evangelho de Cristo só se revela onde há comunhão. Se você tem um lugar, um ambiente onde reúne muitas pessoas,
mas essas pessoas não se desenvolvem na sua comunhão, nos seus vínculos, no seu relacionamento, esse lugar ele não vai permanecer de pé. E ele começa dizendo aqui, olha, lá em Salmos, né, ele começa a falar, olha, é muito bom quando os irmãos estão reunidos. A marca da igreja, lá em Atos, quando a igreja ela foi se expandindo, ela não foi se expandindo pelos seus grandes sermões. Pensa bem comigo, as coisas vão se evoluindo. Naquela época, Jesus ia, operava os milagres, compartilhava a respeito do reino, compartilhava a respeito do Pai. Só que o seguinte, aqueles homens que ficaram, que foram separados, os discípulos, depois os 70, essas pessoas, se você for parar para pensar um pouquinho, elas não tinham, às vezes, 10% da bagagem que você tem hoje. Porque naquela época eles não tinham lá um curso, eles andaram com Jesus 3 anos. Eles aprenderam na prática algo simples. Então eles não tinham a bagagem que você que está aí sentado, escutando, tem. Mas eles conseguiram implantar a igreja, estabelecer os grupos, propagar o evangelho com muito menos do que, se você for parar para pensar, talvez o mais novo aqui desse lugar. Porque eles não passaram por um período de 5 anos estudando, eles não foram filho de crente, eles não tiveram devocional na sua casa, ou tiveram? Não. E mesmo assim eles conseguiram fazer diferença. Porque a palavra do Senhor diz, lá em Atos 2, 42, que eles iam crescendo, a igreja ia crescendo. Só que às vezes a gente estuda muito a história desses homens, mas como se esses homens fossem aqueles homens que tivessem as maiores escolas, as maiores experiências para que a igreja deles pudesse dar certo. Quando, na verdade, compara a distância de tempo, tudo aquilo que nós temos hoje como ferramenta, todas as horas que você tem de igreja, de palavra, de adoração, já ultrapassou os melhores daquela época, sim ou não? Só que naquela época o que fez diferença é porque eles aprenderam uma coisa muito simples: a comunhão dos irmãos. Essa é a diferença. Então, quando a gente escuta algumas pessoas dizerem que não estão preparadas, que não está no seu momento, que ainda não dá conta, é porque às vezes elas ficam esperando com que elas tenham todas as ferramentas, e essas provavelmente nunca vão ter, porque o dia que a gente acha que a gente está pronto, é que a gente começa a perceber que nós precisamos aprender. Mas quando a gente começa a ver nas pessoas, não é porque eu não tenho bagagem, só a sua carga horária desse momento aqui já supera. Quem aqui tem mais de 3 anos de conversão? Levanta a mão. Aliás, quem aqui tem menos de 3 anos de conversão? Só tem uma bebezinha ali em Cristo, amém? Mas que já chegou crescendo bem. Deus abençoe. Então, todos vocês aqui, ó, quem passou os 3 anos de conversão? Já passou? 3,5, para ser mais exato. Levanta a mão. Então, pronto. Vocês já têm muito mais bagagem do que homens que fizeram história. Amém? Então, você pode fazer muito mais. Você já tem muito mais currículo de experiência do que muitos discípulos de Jesus. Olha que coisa. Você já tinha pensado desse jeito, Cleito? Você já tem muito mais experiência do que os homens que a gente estuda sobre eles. Então, desde os nossos menores até os nossos mais idosos, tem condição de fazer muitas coisas maiores do que aqueles homens. Mas a essência está na simplicidade e na comunhão. E ele fala assim, olha, é nessa comunhão que Deus ordena a bênção. Então a igreja não existe para cumprir tarefa. A igreja não existe para executar algumas funções. A igreja existe para que possa existir no nosso meio comunhão. Para que possa existir no nosso meio relacionamento. E o evangelho de Cristo ele foi marcado por isso. E aí ele diz o seguinte, olha, aonde estiver
2 ou 3, ali eu vou estar. E aí eu vou te falar uma coisa aqui. Como que a gente entendeu que você vai sair daqui hoje, Daniel, Vitor, Vinícius, tendo a consciência que você tem muito mais carga horária, muito mais experiência do que muitos daqueles que fizeram história. Então você pode mais. Segundo ponto, o que é que promove então, já que talvez muitos não tenham tantas experiências como esses homens, o que promove então o crescimento espiritual na vida das pessoas, no momento da comunhão? O momento de comunhão é o momento de repartir, é o momento de se misturar. Não tem como. Quando você está em comunhão, você tem que aprender a ouvir, você tem que esperar a sua vez de falar, você expõe as suas ideias, você é aceito nas suas ideias ou reprovado nas suas ideias. Quando você está num ambiente de comunhão, então você é confrontado naquilo que você pensa, porque muitas vezes você vai chegar a uma conclusão que você estava pensando errado. Você vai trazer uma palavra para a vida de alguém que de repente essa pessoa vai entender e vai mudar o rumo da sua vida. É um momento de confronto, mas é um momento também que a gente se encontra acolhido. Então esse ambiente de comunhão é um ambiente que promove cura. Por quê? Porque ele mexe com as coisas na sua vida que precisam ser mexidas. Na comunhão as pessoas se revelam. A gente passa muito tempo junto com alguém e com raríssimas exceções, essas pessoas não vão esconder aquilo que ela é. Ela pode até controlar, mas ela não vai conseguir esconder. Porque você está junto, você come junto, você dorme junto, você levanta junto, então você passa a conhecer essa pessoa e ajudá-la nos seus desafios. E a igreja é esse ambiente. A cura no nosso meio, ela não vem simplesmente pela nossa bagagem, aquela coisa, porque o pastor lá, ele é o teólogo, ele é isso. Não, é porque tem comunhão, tem vida. E a palavra do Senhor fala que a igreja crescia porque eles aprenderam o quê? A repartir. Quando a gente tem um filho, é uma coisa. Quando a gente tem 2, é outra coisa. Quando você vai tendo mais, aí você percebe que o quê? Está aqui o nosso mais novo, né? E aí esses dias eles estavam falando da experiência dele ter que repartir uma bolacha. Porque de repente ele me cai numa casa que não é um pacote de bolacha para um, é um pacote de bolacha para 7. Então não sei quantas bolachas vem num pacote, mas agora não é mais um pacote. Talvez ele vai ficar com 2 bolachas. Mas é nesse ambiente que a gente se promove. Entendeu tanto que a comunhão nos cura? Às vezes a gente fica observando algumas coisas. Então quando você é você tem uma concepção a respeito do evangelho. Quando você é um grupo, você tem outro. E aí ele fala assim, aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor está nos abençoando. Porque a gente cresce, irmãos, é na comunhão. Quem está entendendo, diga, eu sou parte. Lá em Provérbios 15, 22, ele fala que na multidão dos conselhos, é onde esse versículo eu carrego ele para a minha vida. É onde a gente tem a resposta correta. Às vezes as pessoas, quando elas são só, elas não conseguem compartilhar aquilo que são seus projetos. Mas quando a gente vive em conselho, a gente tem a oportunidade e o privilégio de que muitos não têm, de compartilhar e falar, meu irmão, eu estou pensando a respeito disso, o que você tem a me dizer? Meu irmão, eu estou pensando a respeito disso, e a gente vai tirando as conclusões coerentes no meio do relacionamento. Agora, como que é ruim a pessoa falar, nossa, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei o que eu faço, eu não sei para quem eu recorro. Talvez algumas pessoas já chegaram para você e falaram, olha, eu não tenho com quem compartilhar os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, e talvez é por isso que muitas coisas dão errado. E lá em Provérbios 18, ele diz o seguinte, aquele que anda só, ele busca o seu próprio interesse. É como eu disse, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe
a verdadeira sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? Fala assim, na comunhão, no relacionamento, no diálogo. Irmãos, quem não se relaciona com algum grupo, aqui mesmo, que às vezes tem um dia que você sai furioso, você fala assim, aí depois você fala assim, mas é esse povo que me ama, é esse povo que me acolhe. Quantas vezes a gente não vai lá e discute com um amigo íntimo, um amigo próximo, e a gente sai e fala assim, nossa, eu não aguento mais ele. Aí depois você para e fala assim, mas ele é aquele que me fala a verdade. Ele é aquele que me possibilita crescer. É esse evangelho, é esse ambiente que Deus quer que nós possamos viver. A Bíblia fala, se você vive só, você busca o seu próprio interesse. A Bíblia fala que aquele que tenta defender o seu espaço, aqueles que tentam proteger a sua vida, ele vai correr um sério risco de perder a vida. Então, o momento de Santa Ceia é o momento da gente pensar a respeito de todas as nossas posturas. Irmãos, compartilhar os nossos desafios é a oportunidade da gente errar menos. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é a gente sentar para compartilhar os nossos desafios. É a gente poder gastar o nosso tempo comendo com os nossos irmãos. É a gente pensar que esse evangelho, o que foi marcado pela palavra, foi o momento da Santa Ceia, onde ele comeu com os seus discípulos. Aonde, quando Paulo exortou a igreja, lá em Coríntios, ele começou a falar que as pessoas estavam comendo e bebendo indignamente. Você sabe por quê? Porque eles não queriam ter comunhão. Eles queriam encher a sua barriga. E eles se esqueciam, e naquela época, a Santa Ceia do Senhor, ainda a gente vai fazer isso aqui qualquer época, é parecido com o que a gente faz final de ano. Santa Ceia do Senhor era uma grande mesa, era banquete. As pessoas comiam e bebiam juntos. É a nossa Santa Ceia de final de ano. Aquilo ali era a ceia. Só que as pessoas vinham, é a mesma coisa de pensar assim, hoje vai ter comida. Então eles comiam, bebiam vinho à vontade e depois se esqueciam dos seus irmãos. E aí Paulo fala para ele, olha, vocês não têm comida em casa? Não é isso o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo só faz sentido na sua vida se você aprender a repartir. Não faz sentido se você pensar em ter uma casa grande, simplesmente para você ter sossego. Uma mesa grande, simplesmente para você colocar tudo aquilo que você deseja. Se os seus irmãos não estiverem em volta da mesa. Comunhão é o sentido desse evangelho. O salmista Davi diz, olha, é muito bom ver os irmãos em união. Deus ordena a bênção. Sabe, irmão, você quer ser abençoado? Você quer ser alguém próspero? Tem uma vida de comunhão. Eu sou suspeito em falar, esse ano eu faço 18 anos de casado. Esse mês, né? Esse mês eu faço 18 anos de casado. A gente está pensando em ir para Paris. É ali na rua Paris. Na Praça Paris, quer dizer. A gente está pensando em ir lá para Paris, para a praça. 18 anos de casado. E se tem uma coisa que eu entendi que faz prosperar é quando a gente une. Às vezes as pessoas não casam porque ficam esperando o dia que tiver dinheiro para casar. Vai continuar solteiro o resto da vida. Agora, quando você assume uma postura de relacionar, o que acontece? A gente prospera. As coisas acontecem. Talvez muitos aqui, se tivesse solteiro até hoje, não tinha nada. Agora, porque se relacionou, porque assumiu o compromisso de estar junto, de repartir a sua vida, o salário, os seus projetos, as coisas começam a caminhar. Isso serve para a nossa vida pessoal, conjugal, isso serve para a nossa vida ministerial. Toda vez que você aprende a viver essa mesa, não te falta nada. O quanto é bom você preparar uma mesa para receber os amigos. Não é um evangelho onde a mesa fica preparada, é porque tem muitas músicas que falam que a mesa está preparada. Aí a gente sempre vem na visão de quê? De receber. Mas a mesa é a gente que prepara, porque nós que entendemos esse evangelho. É nós que entendemos o significado do Cristo. Quando ele foi lá, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não posso fazer porque eu sou apertado, porque eu não tenho tempo, ou porque eu estou passando dificuldade.
Sabe, quando a gente entende esse mistério, Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele foi comer com os discípulos. Ao contrário. Então a gente junta, e aí eu vou naquele ditado, né? O crente é igual o pintinho de granja, igual a lâmpada está acesa, eles estão comendo. Porque a gente junta quando a gente está feliz, porque a gente junta quando a gente está passando dificuldade, a gente se une, a gente é suporte um para com a vida do outro. Isso é o Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, nesse lugar, a gente começa a ser curado, a ser tratado, a ser confrontado, mas a ser consolo sobre a vida das pessoas. E aí você sabe por quê? O que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas se desviam desse lugar. Muitas pessoas, eles procuram outros caminhos. E aí começam a entrar numa grande crise de solidão. Quem não conhece alguém que às vezes depois de ter vivido, fala, nossa, ele era tão envolvido, tão junto, e aí de repente essa pessoa faz uma escolha, a escolha de andar sozinho. E essa pessoa nunca mais é a mesma como era antigamente. Por quê? Porque nesse ambiente onde Deus ordena a bênção. Por mais que seja difícil, estar em família não é fácil. Estar casado não é fácil. É bom demais, mas não é fácil. Porque você não toma decisão sozinho. E mulher, tem gente que fala que a esposa é a segunda mãe. Se a mulher não estiver junto, se a esposa não estiver junto, não vai. Ah, mas minha esposa, então você tem que ganhar a sua esposa. Porque a esposa é igual a mãe. A mãe fala assim, menino, não faz isso, tá bom, mãe. Aí você vai lá e fez. O que aconteceu? Deu errado. Porque a mãe parece que tem um sexto sentido assim que... A mãe falou uma coisa, por isso que a Bíblia fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja o quê? Alguém abençoado. Quem não honra o pai e não honra a mãe. Então, dentro do casamento, quando a gente faz uma aliança, as coisas só fluem o dia que a gente honra a nossa esposa, ou a esposa honra o marido. E se entregam mutuamente nas relações, nos investimentos e nos projetos. Tem que estar junto. E na igreja, trazendo para o dia de hoje, se você quer ser abençoado por Deus, você tem uma aliança com Deus, amém? Então só tem um jeito de você ser abençoado. Se você seguir aquilo que esse evangelho propõe. E o que ele propõe? Fala assim, comunhão, relacionamento, mesa. Só tem um jeito. Não tem jeito da gente vir dentro do relacionamento e extrair só aquilo que é legal para mim. Quem aqui é casado sabe. Tem dia que você tem que entregar uma coisa, tem dia que você recebe alguma coisa. A mesma coisa é o Evangelho de Cristo. Não tem como as pessoas, tem muitas pessoas que querem olhar a igreja como uma grande prateleira do supermercado, que você vai lá e pega aquilo que você acha que está legal e leva. O que você não gostar, você deixa. Não, é um pacote. É um pacote. Então, para você entender o que é igreja, você precisa pegar tudo que está na mesa. Quem aqui teve a mamãe que falava assim, vai comer tudo que está na mesa? Eu não gosto. Não, você não vai comer só o que você gosta. Mãe, eu não gosto de repolho, não tem problema. Minha mãe falava assim, não tem problema. Mas é bom pro... Aí ela falava para que era, eu não lembro. Mãe, eu não gosto de beterraba, mas não tem problema, é bom pro sangue. Quer dizer, não tem problema se eu quero ou não quero, mas é bom para mim. Mãe, eu não gosto de fígado, não tem problema, mas o fígado é bom para combater anemia. Até hoje eu lembro. Mãe, eu não gosto de tomar chá, mas o chá é bom para curar a gripe. Pronto, não tem opção. A igreja é assim. E às vezes a gente vê algumas pessoas, e Deus tem falado muito, porque eu tenho pensado muito a respeito disso. Às vezes a gente vê algumas pessoas que querem escolher o cardápio. Isso eu quero comer, isso aqui eu não quero. Não, isso aqui está bom para mim, essa palavra eu não quero. Nem toda palavra que você escutar vai ser suave aos seus ouvidos. Tem umas que vai entrar como espada na sua alma. Mas esse é o Evangelho.
Nem todo dia que você ouvir uma ministração aqui, você vai falar assim: Deus, é isso mesmo, eu vou prosperar. Não, às vezes você vai sair daqui e falar assim: Deus, eu tenho é muito. Eu tenho que deixar de ser egoísta. Porque eu choro, sendo que o Senhor cuidou de mim até hoje. Isso é a comunhão. É comer tudo que está na mesa. É desfrutar do relacionamento. É não esperar com que as pessoas abram a casa. É você abrir a casa. É não esperar com que as pessoas venham te abençoar, mas é você ser o abençoador. Amém? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, porque se a gente não entender isso, nós vamos nos tornar pessoas cada vez mais egoístas. Esses dias eu compartilhei uma palavra atrás que eu falei: olha, se a gente não se atentar para isso, nós vamos ver pessoas fazendo escolhas de andar sozinho, principalmente depois da pandemia. Porque vão acostumar a tentar simplesmente se proteger. Agora eu preciso segurar as minhas finanças, porque eu não sei o que vem para frente. Eu preciso resguardar minha casa, os meus filhos. E as pessoas vão correr um risco de viver um tempo de profundo egoísmo e distância de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10, diz o seguinte, 25, diz o seguinte: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês sabem que o dia está próximo. Fala assim: Senhor, não me permita perder a comunhão. Ele diz o seguinte: olha, não deixa de congregar. Ele fala assim: tem muitas pessoas que deixaram de congregar. Muitas pessoas optaram em abrir mão da comunhão. Mas agora que vocês sabem que as coisas estão se apertando ainda mais, então muito mais agora, congreguem, se relacionem, se repartam, porque o tempo está próximo. E ele diz: não deixe de congregar como é de costume de alguns. Eu não estou falando nas pessoas que às vezes têm problemas de saúde, que querem se resguardar, eu não estou entrando nesse mérito. Mas eu estou falando da vida de comunhão. Porque às vezes a gente vai encontrar, e a gente tem pessoas aqui da nossa comunidade, da nossa igreja, que não está podendo vir. Mas não perdeu a comunhão, não perdeu o compromisso com Deus, não perdeu a sua devoção a Deus, não perdeu o seu momento de ser ministrado, não perdeu o seu vínculo com os irmãos. Está assistindo o culto, está anotando palavras. Esse dia alguém me encontrou e falou: escutei a palavra todinha que você falou, mas eu não te vi. Falou: mas eu assisti tudo. E sabia dizer tudo, quer dizer, não perdeu a comunhão. Então esse é o momento de Santa Ceia, mas da gente entender que o Senhor nos chama para a mesa. E Ele quer tirar de nós todo individualismo. Amém? Você sabe por quê, irmãos? O último tópico: se a gente perder isso, nós vamos começar a perder aquilo que são as promessas de Deus para nós. Aquilo que nós, uma vez, recebemos do Senhor. Sabe, a gente como líder, muitas vezes, tem que trazer para as pessoas um monte de coisa, um monte de promessa, que elas já se esqueceram. O último tópico: você sabe o que move, o que acontece quando a gente se reúne? Quando você se reúne aqui, lá em Lamentações 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Pode fechar sua Bíblia e olhar para cá um minuto. Tem muitas pessoas que têm um longo processo de experiência com Deus. O que mais você vê, às vezes, as pessoas, esses dias eu passei correndo e eu vi um morador de rua cantando a música do Mar Vermelho lá da Cassiana. E aí eu passei correndo e ele cantando: toda vez que o Mar Vermelho. Aí eu gritei lá do outro lado: se tiver que passar. Aí ele empolgou de lá: chame logo esse nome. Nós fomos correndo, eu do lado dele, ele: para te ajudar.
Aí ele parou e falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Então o que que diz na Bíblia tal lugar? O que que diz não sei o quê? O que aconteceu com Judas? Que jeito que fulano morreu? Aí eu fiquei olhando, pensei. Se ele entendesse um pouquinho do que aconteceu com cada um, ele não estaria nessa situação. Mas às vezes as pessoas vão se dispersando, vão fazendo opções pelas suas escolhas pessoais, pelos seus próprios caminhos, e a Bíblia fala que essa pessoa vai acabar como? Sozinha. Vai acabar onde? Sozinha. A igreja não é uma mãe que sai carregando todo mundo. A igreja é um grupo que se ajuda, que um carrega o outro. A gente vê muitas pessoas, porque você não me ligou, porque eu estava doente, você não foi lá em casa. Não, irmãos, a igreja não é isso. Não tem como a gente ficar pensando assim, Senhor, quem que deve estar doente lá? Quem deve estar passando por dificuldade? Não, a Bíblia até fala assim, se você estiver passando por uma dificuldade, você chama os presbíteros, pede oração, pede ajuda. Então, às vezes as pessoas começam a fazer escolhas na sua vida que não tem a ver com Deus. Não tem a ver com a palavra de Deus, não tem a ver com a mesa, porque eles preferem comer sozinhos. E aí depois, quando a conta chega, eles querem dividir com a igreja. E a gente vê muitas pessoas com muitas promessas, se lamentando, dizendo que estão magoados com a igreja. Se lamentando, dizendo que esse evangelho agora, não, aí se tornam individualistas e críticos. Porque alguém que conhece a Bíblia, mas não tem mais a revelação, ele é apenas um crítico. E a gente conhece muitos críticos por aí. Amém? É as pessoas que agora querem viver uma vida online. Vai lá, escolhe 200 palavras durante o dia que está amargurado, escuta uma, escuta outra, escuta outra, escuta outra, escuta outra. Mas na verdade, ele não precisava conhecer e nem ouvir esse tanto de coisa. Ele precisava entender que é na comunhão que Deus ordena a bênção. É no lugar de confronto. Saí porque eu não fui honrado. Saí porque não me reconheceram. Abri mão porque as pessoas não valorizam. E aí foram andar sozinhos. Foram fazer suas escolhas. E nós somos responsáveis pela escolha. Então, antes de eu orar, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que esse momento aqui faz na sua vida? Ele te lembra quem você é. Ele te lembra qual é a sua família. Ele te lembra quais são as promessas de Deus. Esse momento de comunhão, o momento da Santa Ceia, é o momento que te faz ter a certeza de que você não está sozinho. E que se você está passando por alguma dificuldade, por algum desafio, que você tem um povo que te abraça, que te ama, que nem sempre diz o que você quer, mas que está disposto a ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Sabe, irmãos? Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e fala assim, gente, você com tantas horas lidas de Bíblia, você com tantas horas de oração durante a sua vida, você imagina todo mundo aqui, 3 anos, 1 ano, o quanto de coisa você já ouviu a respeito de Deus? E às vezes você passa por uma dificuldade e fala assim, parece que eu não estou dando conta, as coisas estão difíceis. Aí a gente tem que lembrar para a pessoa das experiências que ela teve com Deus. Aí tem que falar assim, lembra aquele dia? Deus falou com você ou não falou? Falou. Lembra aquela outra vez que você colocou diante do Senhor uma dificuldade, que você achou que você não ia dar conta, e que Deus foi lá e cuidou de você? Lembro. Às vezes os aconselhamentos pastoral, muitas vezes, não é para falar nada. É só para lembrar a pessoa das coisas que Deus já fez. E que às vezes ela se perdeu porque saiu da comunhão. E às vezes eu tenho que falar, você lembra aquele dia que você pediu a Deus assim, assim? Você chegou me contando que Deus... Lembro. Aí a pessoa sai e ela volta cheia de fé. Porque ela começa a lembrar das coisas, das promessas e dos feitos do Senhor. Então quero fechar esse momento dizendo, quão bom e quão suave é que nós possamos viver em união. Porque o Senhor ordena a bênção sobre nós. E se você essa manhã talvez está se sentindo um pouquinho deslocado. Às vezes você está um pouquinho assim para baixo e pensando, mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero te lembrar. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te lembrar tudo aquilo que Ele já fez por você. Tudo aquilo que Ele já moveu em seu favor. E esse lugar é o lugar de sacudir a gente e falar assim, olha aqui, eu te trouxe aqui para te reanimar e para te lembrar que eu tenho um compromisso com você. Em nome de Jesus. Não deixe de congregar.
Não deixe trocar o relacionamento pelo individualismo. Não tome as suas decisões sem buscar os conselhos e a comunhão, e na comunhão que Deus ordena a bênção. Por isso eu quero orar, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3, ali eu vou estar. Deus está nesse lugar. Talvez você já foi essa pessoa, ou você já se deparou com alguma pessoa dizendo assim: para que eu preciso de estar na igreja para poder ouvir a voz de Deus? Já ouviu alguém dizer assim para você? Para que eu preciso ir lá? É porque esse lugar te faz lembrar quem é Deus na sua vida. Te faz lembrar o seu lado humano. Te faz aprender a repartir. Esse é o lugar. Te faz aprender a dividir as bolachas e não comê-las sozinho. Te faz se deslocar em favor do outro. E é esse ambiente que Deus te faz lembrar a sua humanidade, mas o sobrenatural de Cristo agindo em seu favor. Amém? Eu quero orar pelo pão, pelo cálice nesse momento.